Acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen dividem opiniões no paddock da Fórmula 1. No mundo da corrida desta sexta-feira, dia 13/9, iremos discutir mais sobre o incidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton no Grande Prêmio da Itália, no circuito de Monza na Fórmula 1. Se de um lado foi uma das melhores corridas da temporada, protagonizada pela vitória de Daniel Ricciardo, além da dobradinha da McLaren com Lando Norris em P2, de outro, vimos mais uma história das faíscas entre Max e Lewis dar o que falar. A guerra entre os dois pilotos não está só sendo nas pistas. Após o incidente em Silverstone que Hamilton tirou Max da pista, dessa vez foi o holandês que tirou ambos em Monza. E por pouco, Lewis não teria sido gravemente ferido. Felizmente e graças ao Halo, o piloto inglês não teve nenhum arranhão sequer. Vamos começar falando desse vídeo sobre a importância do Halo. O Halo tem sido muito discutido nos últimos anos, seja pela própria estética ou pela sua suposta ineficácia dentro do esporte. O dispositivo, porém, resiste a impactos de cerca de 12 mil quilos e foi fundamental para que a roda de Verstappen não esmagasse a cabeça de Hamilton em Monza. O carro de Max foi lançado ao ar pela série de zebras de salsichas, assim vamos dizer entre aspas, causando um contato entre a parte inferior de seu veículo e o componente da Mercedes no carro de Lewis. Isso aconteceu e aí fez um efeito de catapulta, e se não tivesse sido introduzido nos regulamentos da categoria em 2018, haveria uma grande chance do heptacampeão não ter saído ileso, mas a força da estrutura de rolamento secundária garantiu que a sua cabeça fosse mantida longe de ser tocada pelo peso total do carro do rival. O Halo inicialmente foi pensado para limitar a chance de objetos grandes entrarem no espaço da cabine e ferir os pilotos. A importância do dispositivo também foi considerada na batida de Romain Grosjean no Bahrein de 2020. Lembrando que ele entrou com a cabeça no guarda-reio a 200 por hora, pegou fogo e não teve um arranhão. Embora as equipes possam fabricar carenagens aerodinâmicas para o Halo, a estrutura interna de titânio deve ser feita por um fornecedor aprovado pela FIA. Portanto, essa é uma parte do carro que as próprias escuderias não constroem. O elemento tem alta resistência à tração e oferece uma desejável relação de resistência barra peso. Isso faz com que toda a estrutura do Halo pese cerca de 7 kg. Além disso, os crash tests oficial da FIA determinaram um pico máximo de impacto vertical de 116 kN, o que equivale aproximadamente a 12 mil kg. A título de exemplo, esses 12 mil quilos são suficientes para levar 3 elefantes indianos em tamanho real, 109 Arnold Schwarzeneggers ou 550 milhões de grãos de arroz. Assim, o peso de 752 quilos do carro da Red Bull e de Max Verstappen garantiu com que Hamilton fosse bem defendido contra um impacto impressionante, protegendo a sua cabeça de lesões. Lembrando que a pessoa falou, mas a cabeça o capacete ia proteger. Não, meu amigo, não ia proteger. É muito pesado o carro e mesmo que não proteja, tem a parte da força no pescoço, na coluna, então o Hamilton poderia não falecer, mas ele poderia ficar tetraplégico, por exemplo. Vamos falar sobre o que o Hamilton se falou ali depois do fim da prova. Acho que nunca fui atingido na cabeça por um carro antes, disse o britânico após o acidente. Estou tão grato por ainda estar aqui e me senti incrivelmente abençoado por, obviamente, alguém estar cuidando de mim hoje. A roda traseira dele pousou na minha cabeça e no Halo. Provavelmente eu terei de consultar um especialista apenas para ter certeza de que estou bem para as próximas corridas, porque está ficando cada vez mais apertado. Como eu disse, vou viver, ele completou. Mas a guerra do paddock não termina por aí. A guerra entre a Red Bull e a Mercedes após o incidente chegou no estopim. A equipe alemã culpa Max pelo acidente, enquanto a equipe austríaca joga a responsabilidade em cima de Hamilton. O diretor de engenharia da Mercedes, Andrew Chauvin, disse: obviamente sentimos fortemente que Lewis não havia feito absolutamente nada de errado e que Max era o principal culpado. E continuou: eu acho que se você olhar para o fato de que mesmo Helmut e Christian não estavam tentando culpar Lewis, parece que eles sabem que seu piloto estava errado, porque eles tentam jogar a responsabilidade para Hamilton em qualquer oportunidade. Já o chefe da Red Bull, Christian Horner, alegou: para mim, depois de olhar de novo, achei que Max merecia um pouco mais de terreno na curva 2. Acredito que Lewis deu a ele espaço suficiente na curva 1 e o fechou na seguinte. Hamilton foi duramente crítico à atitude de Verstappen e acredita que o piloto realmente deveria ter sido punido. Há uma regra conhecida de que o piloto que está à frente tem a preferência, e eventualmente o outro deve conceder. Eu definitivamente acho que precisamos examinar isso e ter a certeza de que as decisões certas estão sendo tomadas. Ninguém quer que alguém se machuque, e se pudermos colocar alguns protocolos melhores, talvez possamos evitar esse tipo de coisa no futuro. Ainda sobre Max, Hamilton se disse surpreso pelo holandês nem ter se preocupado com ele ou perguntado se estava tudo bem. Eu vi Max sair apenas para passar. Achei isso um pouco surpreendente, porque em última análise, a primeira coisa que queremos quando há incidentes é ter certeza de que o cara que escolhemos está bem, mas o bom é que consegui sair. Foi uma longa caminhada na volta e lutaremos em outra oportunidade.
Que o Halo vem se provando ser uma peça fundamental em meio à segurança dos pilotos da Fórmula 1, não há dúvida alguma. Por outro lado, ambos os pilotos se defendem. Pegou na minha cabeça, diz Hamilton. E o Max diz, ele me espremeu. Mas afinal, a culpa foi de quem? Foi mesmo só um incidente de corrida? E lembrando que o Max sofreu uma punição de 3 posições na próxima corrida, né? Então, pela FIA, não foi um acidente de corrida, foi uma coisa que poderia ter sido evitada por Max Verstappen. Mas eu quero saber de você, o que você acha? Comenta aqui embaixo pra gente saber a sua opinião, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, deixa um like, se inscreve no canal pra fortalecer o Manual do Piloto e a gente conseguir sempre trazer esse conteúdo pra vocês, beleza? Muito obrigado e tchau!